Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, aqui na Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja no coração de todos nós. 23 de março de 2023, nessa quinta-feira, na quarta semana da Quaresma, nos encontramos com o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, procurando cada vez mais fazer aquilo que Deus espera, em comunhão com a igreja e a campanha da fraternidade desse ano, que trata do tema Fraternidade e Fome, e o lema é Dai-lhes vós mesmo de comer. Martin Luther King Jr., que nasceu em 1929 e morreu em 1968, dizia: talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não fomos o que deveríamos ser, não somos o que iríamos ser, mas, graças a Deus, não somos o que éramos. Graças a Deus a gente não é o que a gente era, a gente talvez não consiga fazer tudo, mas a gente luta por isso. E a nossa fé ela é fundamentada naquilo que a palavra de Deus vai nos dizendo e vai nos trazendo cada momento que eu reservo um tempo da minha vida para me dedicar a ouvir o que Deus tem para me dizer. O Evangelho de João que nós estamos ouvindo é um discurso que Jesus faz depois da cura de um paralítico que vivia perto da piscina de Siloé, e ali baixa um anjo, e esse paralítico, só de ouvir a voz e a palavra de Jesus, ele recuperou. Veio e se libertou daquela religião, daquela estrutura que dependia de um anjo que você não tinha muita noção qual era o critério que ele usava. E nessa concorrência de buscar cura, veio Jesus e liberta disso. Isso gerou duas reações. Uma positiva, que o paralítico aderiu a Jesus, e a outra negativa, de que as autoridades religiosas resolveram matar Jesus. E diante do discurso, diante da proposta de matar Jesus, Jesus vai fazendo esse discurso que a gente está ouvindo dele. Viu? E aí nós entramos hoje na dimensão do testemunho. Quem é que dá testemunho de Jesus, e também na dimensão do julgamento. Esses dois temas importantes para a nossa referência.
Jesus vai dizendo de que ele não precisa de um testemunho de um ser humano, mas ele cita que João deu testemunho dele. E ele dá testemunho de João também. Viu? João era uma luz a brilhar, deu testemunho. Durante um tempo vocês se alegraram com a pregação dele, depois vocês desistiram e eliminaram João. Então, quais são os testemunhos que nós vamos vendo hoje? Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Então, Jesus não dá testemunho de si, ele não fala de si mesmo. Tem gente que gosta de dar testemunho falando de si, né? Contando a sua própria vida como referência. Viu? E outra coisa é você dar testemunho apontando para aquele que interessa. Um testemunho de uma experiência de fé significa você dizer algo na sua vida, atestar isso, mas apontando para aquele que interessa, que foi a experiência do seu encontro com Deus. O que interessa é Deus, o que interessa é Jesus. Então Jesus já começa com essa afirmação: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale nada. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho dele é verdadeiro. Então a primeira referência que ele fala é de João. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Depois de João, viu, nós temos as obras de Jesus. Nós temos as obras de Jesus, o que Jesus faz, aquilo que ele realiza, não aquilo que ele fala, mas aquilo que ele realiza. Obra é uma coisa muito concreta, muito real, é a transformação de uma realidade. Quando você tem uma obra, significa que você está transformando aquela realidade e moldando aquilo para uma outra situação, para uma outra função. Quando estamos fazendo uma casa, existe uma obra que está construindo um espaço para se viver. Então Jesus, além do testemunho de João Batista, apesar que ele declara que eu não preciso do testemunho de um ser humano, agora Jesus disse: as obras que o Pai me permite fazer, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Então Jesus já tem essas qualificações: João Batista, suas obras e o Pai. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Então nós temos todas essas testemunhas que Jesus... O discurso de Jesus é um discurso para dar validade àquilo que ele fez. Ele tirou um homem, livrou ele de uma estrutura religiosa pecaminosa, viu? Deu liberdade, esse homem agora aderiu a ele. Os fariseus, as autoridades religiosas querem matar Jesus. Jesus faz esse longo discurso. Então João Batista falou a verdade, falou de mim. As obras que eu faço estão aí, mostra isso. Deus, que é Pai, mostra e dá testemunho a meu favor. E as Escrituras que vocês confiam tanto nelas também falam de mim. E vocês serão julgados. E aí entramos no tema do julgamento. No Evangelho de João, Jesus não julga e não existe uma ideia de que haverá um julgamento no fim. O julgamento já vai acontecer no decorrer da história. O julgamento é aqui e agora. E qual que é a referência? O critério de julgamento é simples. Aqueles que aderem a Jesus e a vida, têm a vida eterna. Aqueles que querem matar Jesus estão se condenando, porque querem eliminar o Filho de Deus. Quer eliminar aquele que veio aqui para nos salvar. Por isso o critério de julgamento em João, ele vai se dando toda hora e todos os dias. Quem é que é salvo, quem é que vai ser aprovado por Deus, quem adere a Jesus é a vida. Quem não adere a Jesus e se coloca contra Jesus, já tem o seu próprio condenamento, a sua própria condenação. Viu? E aí que vem: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. E aí ele faz memória de Moisés. Olha os 10 mandamentos que vocês às vezes esquecem porque criaram tradições, criaram preceitos, inventaram regras, como o mandamento da Corban. Você fica desobrigado de honrar seu pai e sua mãe com essa regra que eles criaram. Então, Jesus vai se revelando e vai fazendo esse discurso, mostrando quem ele é, e ao mesmo tempo colocando cada um e obrigando as pessoas a fazer um discernimento. E esse discernimento é sempre dizer: eu vou aderir ou não a Jesus? Eu faço opção pela vida ou pela morte? E é essa busca nossa. A gente tem que conhecer Jesus para que
tentando conviver e se aproximando dele, a gente possa também nos conhecer e assim tentar fazer uma experiência de fé. Um abraço e até mais.